E vamos falar do Santos, que se reapresenta nesta terça-feira para iniciar os trabalhos para o grande jogo de segunda-feira contra o Juventude, às 20 horas, no Morumbi, em São Paulo. Jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Kleber Gauchinho, que provavelmente vai ter uma semana, ou já está tendo uma semana de muita pressão. Muita gente já não quer ver mais o Kleber Gauchinho como treinador do Santos. Eu já dei minha opinião aqui. Eu acredito que o Kleber Gauchinho ele não poderia sair do Santos porque dessas duas últimas derrotas do Santos, ou essa última derrota do Santos e esse empate contra o Sport sábado lá na Ilha do Retiro. É uma opinião minha que eu vejo assim, que no meu modo de interpretar e ver, eu acredito que seria muita injustiça o Santos mandar o Kleber Gauchinho embora neste momento. Agora, é claro que ele vai ter a semana inteira para treinar, para preparar o Santos para segunda-feira contra o Juventude. Esse sim, esse é um jogo que o Santos tem que vencer e tem que jogar bem. Não vai adiantar só vencer e jogar mal. O Santos tem que começar a jogar bem e vencer seus jogos. Esse é o grande jogo da grande oportunidade do Kleber Gauchinho. Arrumar bem esse Santos durante essa semana para entrar contra o Juventude e fazer um grande jogo e uma boa vitória. Esse é o jogo ideal para ele, porque se vier acontecer algo negativo, aí eu já não defendo também não. Aí eu já vejo que o momento sim será de trocar. Agora, tem que saber se vai ser na hora certa ou se vai ser tarde demais também, porque tem times aí que estão capengando. Atlético Mineiro com o seu treinador, o Corinthians com o seu treinador e o Grêmio com o seu treinador. E esses caras aí vão jogar tudo antes do Santos. O Grêmio joga no sábado, o Corinthians no domingo e o Atlético Mineiro também no domingo. Quer dizer, se esses times aí vier com derrotas, por exemplo, o Grêmio joga esse meio de semana contra o Fortaleza, acho que é contra o Fortaleza. O Grêmio joga esse meio de semana contra o Fortaleza. E domingo joga com o Fluminense lá no Maracanã. O Corinthians, que vai jogar com o Palmeiras nesse meio de semana, e no final de semana joga contra o. O Corinthians joga contra o Palmeiras nesse meio de semana pela Copa do Brasil e no domingo joga contra o Fortaleza. Quer dizer, o Voivoda, para muitos que estão aí, dando que o Santos poderia já mandar o Kleber Gauchinho embora para que venha o Voivoda, quer dizer, o Voivoda está na praça. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu não vejo muito, não é informação, não é nada, mas eu estou vendo, por incrível que pareça, o Voivoda no Atlético Mineiro. Eu estou vendo o Voivoda com pensamento de Atlético Mineiro. Penso, talvez, é uma imaginação minha, nada de informação, nada disso. É uma opinião minha, é um modo assim de ver. Que o Cuca deve balançar lá, porque Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino vão se enfrentar domingo. Nesse meio de semana, eu não lembro se o Atlético Mineiro está na Copa do Brasil, eu nem reparei, não vi, mas o Cuca estava lançando lá no Atlético Mineiro também. E olha, se cair no domingo, provavelmente algo diferente tem na segunda-feira lá na Arena MRV em Minas Gerais. Mas vamos ver, vamos aguardar, esperar. Eu ainda acredito sim no trabalho assim do Kleber Gauchinho, que de repente ele pode sim dar a volta por cima e de repente fazer com que esse Santos pode jogar um pouquinho mais de futebol do que vem jogando. É claro, a gente, eu quero evitar assim muitas coisas, de muitas trocas de treinador, que o grande problema do Santos, um dos grandes problemas do Santos em 2023 foi de tantas e tantas trocas de treinadores. Não dá para aguentar. Treinador de 3 em 3 meses, a tendência é que o seu time
faça aquilo que o Santos fez em 2023. Então vamos aguardar e esperar, quem sabe, uma boa vitória contra o Juventude, e pode o Kleber Gauchinho começar a ganhar confiança da torcida outra vez. Já que fez um bom jogo contra o Flamengo, apesar do Flamengo ter dominado todo o jogo, mas o Santos soube colher aqueles 3 pontos, e aí depois ele fez burrada contra o Mirassol, quando ele achou o time para jogar contra o Flamengo, e aí ele já achou que ele já tinha o time na mão e quis inventar contra o Mirassol, e aí depois veio o jogo contra o Internacional, que para mim, na minha opinião, o Santos fez um bom jogo, mas não ganhou por parte da arbitragem, que foi muito mal naquele jogo, que eu sempre vou estar falando aqui. O gol do Neymar, para mim, foi gol, depois de vendo as imagens, bonitinha, tranquilo, com calma, foi gol aquela bola, e o pênalti escandaloso no braço do rapaz, no chute do David Washington, que o VAR não chamou o árbitro no monitor. Então, para mim, houve essas falhas aí, e aí no jogo contra o Sport, por mais que eu não concordei com o Tomás Rincon e com o Schmidt no meio-campo ali, não concordei, não achei que não foi legal, mas é duro também. É duro para um treinador que leva o time montadinho, talvez na cabeça dele pensando em colher um resultado diferente, e aí, de repente, o seu goleiro é infeliz e dá um erro daquele que o Brasão deu, e aí acaba prejudicando todo aquele trabalho que foi arrumado ali dentro para buscar os 3 pontos. E ainda mais a expulsão do Tomás Rincon também, no finalzinho do primeiro tempo, que o Santos acabou jogando o segundo tempo todo desmantelado ali, sem um jogador. Então a gente tem que entender, pelo menos eu entendo dessa forma, e vejo que muitas vezes tantas trocas de treinadores não é tão interessante assim, não. É um pouco meio complicado. Eu prefiro mais dar essa semana de trabalho para o Kleber Gauchinho e, quem sabe, aí deixar para ver o que ele vai aprontar contra o Juventude. Vou torcer muito que o Santos faça um bom jogo, uma grande vitória e, quem sabe, aí pega a confiança dos torcedores do Santos de novo, porque é isso que estamos precisando. É o momento do Santos dar a volta por cima e começar a ganhar jogos dentro do Campeonato Brasileiro. A gente tem só um jeito de imaginar. O São Paulo, quando o Santos ganhou do Flamengo, o São Paulo estava ali na 16ª rodada. E o São Paulo hoje, depois de 3 vitórias, está em 8º lugar. Eu acredito que o elenco do Santos não é tão pior do que o elenco do São Paulo. Acredito que o Santos tem condições, sim, de dar uma melhorada dentro do campeonato, sim, mas tem que começar a vencer jogos. Por exemplo, esse jogo contra o Juventude não pode passar em branco. O Santos tem que fazer vitória nesse jogo. Vamos aguardar e esperar aí para ver se as coisas começam a caminhar melhor para o Santos. O Mike, que está chegando, chega amanhã no Santos, vai fazer exames médicos e provavelmente já assinar o seu contrato. Boa sorte para o Mike. Lembrando que o Mike gosta, às vezes, de uma caminha de enfermaria. Mas vamos torcer aí que ele seja feliz no Santos, 32 anos. É um jogador interessante. Quem sabe aí, no meio de tantos áureos, tantos... O Ferreira lá, como é que era o nome do rapaz lá? Ferreira, que veio lá do time do interior, já nem lembro mais, tantos laterais, o Rainer, no meio de tantos esses jogadores aí que jogaram ali no Santos ali, talvez pode ser o jogador mais interessante agora para o Santos e ajudar bastante, já que ele disse que o sonho dele era jogar com o Neymar. Está aí, chegou a vez dele de jogar ao lado do Neymar. Tem muitos falando que o Neymar não jogou nada contra o Sport. Olha, vê meu vídeo e vê na hora da nota dos jogadores a nota que eu dei para o Neymar. Mas presta atenção no que eu falei. Dá uma olhada lá, quando eu dei a nota para o Neymar. Eu dei nota 6 para o Neymar, mas ele não fez um grande jogo. Mas o Neymar é tão diferente, que mesmo ele não fazendo um grande jogo, ele é importante dentro do jogo, porque ele atrapalha a cabeça dos adversários. Os adversários não podem esquecer ele. E no início do jogo, do primeiro gol do Santos,
Ele que constrói toda aquela jogada e toca para o Tiquinho, que o Tiquinho ajeita, faz a paredinha ali de tijolo ali, e o Gabriel Bontempo sai na frente do gol. Então, quer dizer, é um jogador diferenciado, é um jogador interessante, porque mesmo ele não estando bem no jogo, porque ele foi muito mal no jogo, mas ele foi muito importante para o Santos. Mesmo ele sendo mal dentro do jogo, ele foi muito importante para o Santos, porque os adversários têm que se preocupar com ele, claro que se preocupa, e na hora da construção do primeiro gol do Santos, saiu do pé dele. Ele que fez toda aquela. Que ele saiu do zagueiro lá atrás, carregou a bola e tocou para o Tiquinho ajeitou e o Gabriel Bontempo entrou na frente do goleiro e soube fazer o gol. Então, é o que eu digo, é um jogador interessante, é um jogador diferenciado. Aí tem o problema também do Zé Ivaldo. Eu vejo muitos falar que o Zé Ivaldo caiu muito de produção. Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que ali, no Santos, é assim. O Zé Ivaldo ele tinha uma porcentagem para fazer de jogos no Santos. Aí, se ele fizer, o Santos tem a obrigação de contratar ele. E certamente ele não estaria nos planos do Santos para o ano que vem. E aí o que acontece? Dá uma segurada e vamos ver o que vai acontecer aí, de repente. E aí pegou o Kleber Gauchinho, que pôs o Baço jogar, e vamos ser justos aqui, e o Baço está fazendo bons jogos, e aí o Zé Ivaldo está meio esquecidinho ali. Ele depois entrou, não foi bem feliz no jogo que ele entrou, mas para mim eu vejo assim, que deram aquela recuada, porque ele não está nos planos do Santos contratar, e ele não podia bater a meta, porque o Santos ia ter que pagar, parece que US$ 1 milhão para o Cruzeiro, e aí vamos dar uma segurada. Mas parece que tem um time da Arábia lá e um do Japão, que parece que estão querendo levar ele para lá. Tomara que ele seja feliz para onde ele for, porque ele fez bons jogos ali no Santos. Ele deu até um de líder ali na defesa do Santos. Aí, de repente, tirou ele do time, e aí, porque ele perdeu espaço, porque ele está mal? Não, eu acredito que ele veio fazendo os jogos dele, mas eu acredito que é mais ou menos por aí, que o Santos não tem interesse em contratar ele, então vamos dar uma segurada. Foi o caso lá do, do rapaz lá, do ponta direita, Serginho, eu nem lembro mais o que veio para disputar o campeonato da Série B para o Santos. Serginho, né, eu já nem lembro, que jogou no América lá. Não fez tanta coisa no Santos que eu nem lembro o nome direito. E aí a grande notícia do dia é a prorrogação, o aditivo, agora tem um outro nome, o aditivo no contrato do Robinho Júnior, ele que estendeu o seu contrato até dia 30 de abril de 2027. Quer dizer, já está logo ali, não está tão longe, não. É daqui 2 anos. Daqui 2 anos. Tem que tomar cuidado, senão logo chega que ele pode assinar pré-contrato com outro time, já tem que estar esperto. Mas assinou com o Santos para mais estender o seu contrato até 2027, 30 de abril de 2027. E aí é o Santos, é claro, é um jogador que provavelmente, dificilmente, a gente vai ver ele como eu gosto de falar aqui no canal, capengar dentro de campo, porque ele começou bem, nos jogos que ele entrou, ele acabou sendo interessante para o Santos, principalmente no jogo contra o Internacional, que ele não teve medo de chutar, apenas ele acabou errando em chutes, mas a gente sabe que aqueles chutes ali, se tiver outros iguais daquele lá, ele vai acertar, porque a perninha dele esquerda lá é bem venenosa. Então, ele teve boas oportunidades contra o Internacional, até a jogada do gol do Santos contra o Internacional, do primeiro gol, porque o segundo anularam, que foi o do Neymar, aquele gol do Barreal, ele que começou a jogada, saiu costurando ali pelo meio ali, tocou na esquerda, acho que foi o Souza que chutou, e o Barreal acabou fazendo o gol. Então, é interessante, é muito interessante aos meninos, mas tem que saber aproveitar. Tem que saber aproveitar, porque lembra que eu falo aqui que o Santos fabrica e os outros estão usando, os outros estão desfrutando?
Então é o que eu venho falando sempre. O Santos tem que procurar usar mais, aproveitar mais os meninos da base. Tem que aproveitar. O Kleber Gauchinho, ele não pode bobear nisso daí. Foi o caso do Gabriel Bontempo, que todos pedem aqui. Eu já cheguei a falar aqui que eu tinha vontade de ver o Gabriel Bontempo fazendo aquele lado direito ali. Eu já cheguei a falar isso daqui no canal, né? Talvez até no lugar do Barreal, porque eu vejo o Gabriel Bontempo muito talentoso, desde que ele foi para o Sub-17, que ele é bem interessante jogando ali, mas vamos ver agora. Agora vai depender do Kleber Gauchinho, que vai treinar toda essa semana aí para enfrentar o Juventude na segunda-feira. Eu que sempre digo que eu não gosto muito quando o Santos tem semana cheia para treinar, porque esses treinos às vezes só enganam, porque o time tem é que jogar, o time tem é que jogar. Esse negócio de você jogar de domingo a domingo, eu não gosto muito disso daí, eu não gosto muito disso daí, porque eu sempre digo, treinar é uma coisa e jogar é outra. O melhor treino para um time de futebol é ele estar jogando, meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana. Pode prestar atenção, os times que estão disputando todos os campeonatos, eles não têm tempo de treinar, eles só jogam, jogam e conversa, faz palestra, faz reunião, é aquilo lá. Às vezes só um recreativo, aquele bate-bola, é só isso, só isso. Agora, esses times, quando só joga, que nem o Santos, que só tem esse campeonato brasileiro, de domingo a domingo. Você não tem aquele ritmo, aquela pegada de jogo que, vamos falar a verdade, vai ter um Palmeiras, que vai ter um Flamengo, que vai ter um Corinthians, que vai ter quem mais que está, os times que estão aí que vão disputar a Copa do Brasil essa semana. Esses times vão estar na rotativa deles direto, jogando direto, jogo pegado, jogo pegado. Então é por isso que muitas vezes dizem, mas o Kleber Gauchinho teve 15 dias para treinar. Mas eu já vinha falando isso lá atrás. Porque os times lá da Europa vai chegar cansado. Que cansado? Que cansado esses caras chegam, descansam e vão jogar. É diferente. É diferente. Jogo é o maior treinamento de um clube é quando ele joga. De um time, quando ele joga sábado, quando ele joga meio de semana e final de semana. Aí ele pega aquele ritmo ali e embala dentro de um campeonato. Agora, eu tenho minha cisma com esse negócio, porque o Santos vai ter só um campeonato. Ele praticamente vai jogar de 8 em 8 dias. Isso daí é perigoso para o Santos. Isso aí é perigoso para o Santos. Mas vamos ver. Vamos ver. Tomara que o Kleber Gauchinho dá uma pegada boa aí nessa semana aí e o Santos possa vir mais ativo na segunda-feira contra o Juventude no Morumbi. Provavelmente vai ter um público muito bom no Morumbi, apesar do Santos estar aí com essa fase meio complicada, mas eu acredito sim que vai ter um público muito bom no Morumbi, sim. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.